Bom dia! Como que vocês estão, amores? Hoje nós vamos trabalhar o terceiro elemento do PERMA V, que são os relacionamentos, e mais uma vez a gente está trazendo uma prática de comunicação não violenta. Já tivemos uma prática super legal com o Leandro Citelli na semana passada. Dá uma olhada lá nos vídeos do IGTV, na série Viva a Felicidade. E hoje vamos conversar com a Lilian. Esperar a Lilian chegar. Sol maravilhoso em Curitiba. Eu sou movida a sol. Oi, Lilian. Já te chamo. Vamos esperar o pessoal chegar aqui. Vou convidar umas pessoas também. Não sei se dá para fazer isso pelo computador. Deixa eu ver se eu consigo. Não. Então, beleza. Que sol lindo! Diz que hoje vai fazer 28 graus. Maravilhoso isso, né? Apesar da gente precisar de uma chuvinha, podia chover só de noite, né? Porque a gente dormia com barulhinho de chuva. Vou esperar um pouco, Lilian. Convidar as pessoas aqui. Bom dia, Ellen, a moça dos coraçõezinhos. Convidei já uns par de pessoas aqui. Live de ontem foi uma delícia, né, Ellen? Com o Henrique. Bom, vamos lá. Nós estamos no terceiro elemento do PERMA V dessa semana. E tem um recadinho aqui que eu vou falar no começo e no final, para quem chegar depois. Segunda, feriado nacional, 7 de setembro, e terça, feriado em Curitiba. Então, segunda e terça, nós não vamos ter live. Nós vamos começar na quarta-feira que vem. Eu vou deixar o recadinho no Stories, vou falar no final da live de hoje e de amanhã também, mas só para vocês se programarem, tá? Eu entrei um pouco antes hoje, eu acho. Meu relógio tá... Ah, não. Estamos certo na hora, né? Foi legal, né? E a gente tem algumas surpresas aí pela frente. Algumas lives aí que serão bem... Bom, todas estão sendo legais, né? Conhecer algumas pessoas diferentes. Eu descobri que o Instagram às vezes demora 5 minutos para avisar as pessoas. Então nós vamos esperar um pouquinho. Tô convidando gente aqui, tá? Ah, Ellen, te indiquei
para uma pessoa ontem, não sei se ele entrou em contato com você, que era o Jurani, que estava na live. Falou, eu ouvi você falar de uma pessoa da Yoga do Riso, quero conversar com ela para fazer uma live comigo, não sei. E eu dei o teu telefone, tá? Eu nem te perguntei. Oi, Márcia. Que bom ver você por aqui. É a Márcia, né? Então, se te ligar, é Jurani o nome dele, tá, Ellen? Eu acho que eu chamando a Lilian, ela vai se apresentando e aí o pessoal vai chegando. Vamos lá. Porque daí o pessoal dela também entra, né? Oi, amore mio. Oi, Tudo bem? tudo e você? Tudo que cabeluda que você tá? Pois é, mudando um pouco. Não, mas tá bonito, cabelo comprido. Que saudades! Um Nossa, dia eu nem podia fale. visitar lá na sua casa. Venha, venha pra gente traçar vários planos. Isso aí. Bom, a Lilian é a nossa querida parceira, aluna do Nano, e também já começou a dar uma aula de CNV para a turma 3 do Nano, né, Lilian? E eu Foi convidei muito ela bacana. para fazer uma prática aí. A gente está trabalhando hoje os relacionamentos positivos, que são os elementos do bem-estar. E eu sempre falo aqui, né, Lilian, que a gente não tem só uma forma de trabalhar, né, com as Não. coisas, e eu acho que essa integração, né, dos assuntos, os temas que ajudem nessa promoção do bem-estar é bacana, né? Nossa, nem fale, porque e quando mais você vai estudando, você vai ver que eles vão se encaixando, eles vão se complementando, né, Cíntia? Então, muitas vezes, quando eu começo a falar da CNV e vou buscar, esses dias, essa semana, até estava lendo um livro que ele falava de um monge, falava muito da atenção plena, cara, encaixa perfeitamente na CNV. Então, você vai trazendo esses conceitos e eles vão se complementando, né? Isso que é muito bacana quando a gente fala de desenvolvimento pessoal. É, você viu a prática do Leandro? Não Ele cheguei a fez ver. Ele fez uma prática de escuta empática e, nossa, total trazer presença, né? Trazer atenção para o momento. Super legal. A Regina, a Sim. Débora está entrando, mais gente aí, bem-vindos. Lilian, fala um pouco de você antes de começar. O que Tá, você quer então. falar? Bom, meu nome é Lilian, né? Eu sou professora hoje na parte de educação profissional. Já tenho aí mais de 8 anos nessa área. E o meu público maior é jovens, né? Então eu tenho esse carinho todo especial pela formação desses jovens. E a entrada até na CNV foi exatamente isso, porque eu vi essa ansiedade e como eu ministrava aula de comunicação, né, ministro aula, e o pessoal falava assim, tá, mas e daí, o que eu faço? E que eu preciso me comunicar, mas tá, legal, preciso ser assertivo, mas como ser assertivo? E buscando, até que caí no livro do Marshall, né, da CNV, daí eu falei, nossa, faz todo sentido isso, né? E eu acabei trazendo isso para a sala de aula e assim, gente, é maravilhoso, assim, sabe? Então, quando as pessoas elas entram em contato com a CNV, elas começam a entender e a compreender o processo de comunicação. Porque é muito interessante que quando você fala, ai, você, né, sabe se comunicar, todo mundo sabe se comunicar, né? Eles acham porque eles sabem falar, sabem repetir palavras, eu sempre falo muito isso, a gente repete muito palavras, né? E o repetir palavras não é você se comunicar, né? Você fazer se entender e tudo mais. Então, quando você traz isso, os alunos começam a entender todo o processo da comunicação. Então, isso é muito interessante. Legal. E o que nós temos para hoje? Então, até trazendo isso e essa questão, ele falava muito desse livro que eu falei para você que se encaixa muito, ele falava muito da compaixão, né? Então, o que é a compaixão? E até ele traz um conceito que eu achei muito interessante, que ele fala que compaixão é você saber que o outro também sofre, né? Então, eu achei muito bonito isso, porque muitas vezes a gente
fica muito, né, nessa questão interna de não querer falar, não querer se expressar. E o interessante é que com as pessoas que mais a gente deveria saber se expressar, né, Cintia, que é mais próximo de nós, a gente tem a maior dificuldade de falar. Né? Então, a gente, onde a gente deveria ser vulnerável, a gente muitas vezes não se permite ser vulnerável. Né? Então, ele começa com essa questão, principalmente da sua própria compaixão para a compaixão do outro. E quando você fala, então, CNV, a gente fala de uma CNV muito mais silenciosa, que é você, de repente, começar a processar e trazer essa linguagem para você. Né? Então, assim, quando acontecer alguma situação, ou imagine uma situação que aconteceu mais recente, e eu sempre falo, gente, vamos pegar umas situações que a gente consiga resolver. Né? Porque muitas vezes quando a pessoa fala, vamos resolver alguma coisa, daí às vezes ele quer pegar aquela coisa que ele não resolveu durante a vida inteira e ele quer resolver naquele momento. Né? E daí ele fala, não consigo. Eu falei, claro, né? Vamos pegar uma coisa que seja mais simples. Então, o que de repente Tá. aconteceu ontem que ainda está te incomodando? Tá me escutando? Tá fugindo a tua voz. Não Ah. sei se é o meu, a internet anda meio ruim. Oi, agora eu acho que Oi, voltou? Ah, voltou. então tá. É. E agora me perdi um pouquinho, peraí. Então a gente tá falando das pessoas que deveria ser mais vulneráveis, né? E Onde essa questão escolhem, às vezes, de a coisa mais difícil, né? isso, para poder resolver. Né? E eu sempre falo assim, vamos começar com coisas que a gente consegue dominar, né? Que a gente consegue do nosso dia a dia, que às vezes, não que as coisas, né, que estejam ali guardadas não são importantes, mas às vezes são coisinhas tão pequenas que vão tumultuando o nosso tempo, né, Cintia? Às vezes é alguma coisa que alguém fez, enfim, que você não conseguiu falar, e isso incomoda você. Então eu sempre falo assim, pegue uma situação que seja, né, o que aconteceu ontem, que está te incomodando, uma coisa mais simples para a gente começar a trabalhar a CNV. Né? E todo esse processo, eu sempre falo que é um passo atrás. Então não adianta eu falar algumas coisas que talvez nem eu esteja entendendo ou compreendendo. Né? Então a CNV ela começa com essa comunicação intrapessoal, de você entender o que você está sentindo, qual que é a tua necessidade. Então você dá esse passo atrás, né? E começa a pensar, e eu sempre falo, papel e caneta é nosso melhor amigo ainda, né? Então coloca no papel o que você está sentindo, o que você observou, sem o tal dos julgamentos, né? Só coloca ali o que você observou, coloca para você entender e compreender. Né? E uma coisa muito legal é você buscar alguém que você confia, que seja teu amigo e que você possa conversar. Né? E o primeiro passo daí para esse processo é você explicar para essa pessoa o que é CNV. Né? Então, puxa, ó, eu gosto muito de você, né? Eu tenho confiança em você, então você já começa a preparar o pedido dentro do processo da CNV, explicando o que é a CNV para essa pessoa, e daí você vai lá, trabalhando, né? Então, que nem eu falei, treina mesmo, pega papel, escreve como que eu falaria para essa pessoa, porque quando você coloca né, as ideias no papel, a linguagem ela precisa ser mais refinada. Então, você trabalha um pouco mais esse processo de você conseguir verbalizar. Né? Então, como você escreve ali, você já começa dentro dessa iniciativa. Então, quando você vem para o processo realmente de conversar com a outra pessoa, fica mais claro para você dizer, né? Porque você sabe o que dizer. Né? E você não vem, de repente, utilizando aquelas palavras, apenas repetindo o que você já veio. Né? Então, eu acho que esse é o primeiro processo para você começar a trabalhar a CNV. Né? Então, é pegar uma coisa simples do teu dia a dia, depois você pensar nele, né? Então você vai trabalhando todas as etapas da CNV, mas de uma maneira muito tranquila, né? Então pega aqui, escreve, e depois você vai treinar com aquela pessoa. Eu acho que é impossível alguém chegar para você e falar, não, não quero, né? Que você treinar com você, eu não quero saber sobre isso. Então, ainda mais que se você chegar e falar para ela, eu confio em você, eu gosto de você, eu preciso estreitar esse laço com as pessoas, eu gostaria de começar a estreitar esse laço com você. Né? Então, eu acho que esse processo da CNV, para iniciar, eu acho que ela é muito interessante.
Você vai falar das etapas, alguma coisa para as pessoas que não conhecem a CNV? Não conhece a CNV? Podemos. Então, dentro do processo da CNV, né, gente, o que que acontece? Existe 4 etapas, né? Que a primeira etapa é a observação. Então, é você simplesmente observar o que está acontecendo, né? Sem aquele processo de julgamento. E a gente sabe que você olhar uma coisa sem julgar é muito difícil, né? Então, mas olhar com aquela intenção do o que levou aquela pessoa a fazer aquilo. Né? Uhum. E quando a gente tem uma atitude dentro de uma situação, automaticamente bate em nós um sentimento. E é muito isso que a gente não está acostumado, né? Se a gente falar sobre sentimentos, a gente não foi alfabetizado emocionalmente para falar sobre eles. E muitas vezes a gente não sabe dar nome a esses sentimentos. Então, quando você para pensar, é exatamente isso. O que eu estou sentindo? Mas eu sempre falo, vai buscar a raiz. Né? A raiz da tua emoção, o que realmente você está sentindo. E quando você descobriu essa emoção, você vai para a tua necessidade, que isso que Marshall coloca muito, né? Então, que todo sentimento, ele vem de uma necessidade nossa. Né? Se o sentimento ele está te fazendo feliz, é porque a tua necessidade foi atendida. E se ela nos desce, se você está triste, ou se está aborrecido, se está com raiva, exatamente ao contrário, porque a tua necessidade não foi atendida, né? Então o outro simplesmente não cumpriu uma necessidade que é tua, né? E por isso que ele fala muito dessa questão da autorresponsabilidade, de você entender e compreender o que você está sentindo. Então quando você percebe da tua necessidade, o que realmente você está precisando, você vai fazer um pedido para essa pessoa, que é o 4º passo. Né? E quando você pede, você tem que ter a total consciência que essa pessoa pode negar, né, o pedido. E se ele negar, você tem que saber suprir e reorganizar tudo isso dentro de você. E o pedido não é muitas vezes por favor, faça, né? Não é a palavra por favor que quer dizer um pedido, mas é essa questão da pessoa negar o teu pedido e tá tudo bem. O que a gente nunca aprendeu, né? Assim, a gente sempre usa muito desse lado emocional, né? E a gente cresceu de uma maneira muito... E a gente faz isso, né? Eu sempre falo assim que a gente não tem a menor intenção de culpar, e, enfim, a gente como mãe às vezes faz isso, desde a criança pequenininha. Ah, você vai deixar a mamãe triste, né? Não faça isso. Então, a gente acaba crescendo com essa alfabetização. Mas quando a pessoa entende que o sentimento ele é teu, que a necessidade é tua, e que o outro pode sim dizer não para você, né? Mas ao mesmo tempo que o teu não vai interferir nisso, né? Então essa é muitas vezes o lado mais delicado da CNV, né? Essa inter-relação que existe entre as pessoas. A gente precisa estar, bom, além da presença, né? Que eu acho que é importante, que a gente já falou. Precisa estar, talvez diminuir um pouco a expectativa, né, do que a gente espera do outro, assumir a responsabilidade, também treinar muito, né, que você falou, tem que fazer disso um hábito, e eu acho legal da gente pegar, eu fiz isso uma vez aqui em casa, por um tempo, e falei para o meu filho que eu estava treinando, né, e que eu queria ajuda dele para a gente... E aí a gente desenvolveu algumas formas assim de se relacionar por conta disso. Então, é bacana quando você tem essa oportunidade de dividir com o outro, né? E de mostrar para o outro como funciona, para que o outro também entre na tua e vocês se monitorem, né? Sim. Quem que falou aqui que foi uma história também. Depois eu lembro que a pessoa estava praticando com alguém, que foi super legal. Depois eu lembro, é tanta gente que vem aqui. Ó, aqui. E assim, afetiva com nós mesmos. É, isso mesmo. E o que acontece muitas vezes, né, Cíntia, até o feedback que eu tenho que a pessoa fala assim, mas não fica natural, né? Eu falei, não fica natural porque a gente não aprendeu a falar dessa maneira. Né? Então, quando você vem realmente para esse treino de começar a entender, começar a compreender, as coisas vão saindo mais naturais, né? Então, por mais que você tenha lá um passo lá, quando eu vejo, eu sinto a minha necessidade, no começo pode começar, né, ser mais realmente meio robótico ali, mas a coisa ela flui naturalmente. Então, eu sempre falo que a comunicação ela é sobre nós, não é sobre o outro.
né? Então, você tem que, quando você começa a falar e assumir essa responsabilidade, entender qual que é a tua necessidade, e daí sim você mostra para o outro quão importante ele é para você, e daí as coisas começam a fluir mais fácil, né? Eu falo que eu tenho até uma palavra né, de gatilho que é assim, ok. Quando eu falo ok, é porque é o meu passo atrás. Né? Então, a gente sempre cresceu muito, e eu falo que são essas frases de Facebook que muitas vezes a gente adora compartilhar sem entender muito, que é assim, que não leve desaforo para casa. Mas, Uhum. né, isso, levar desaforo para casa não quer dizer que você precisa responder o tempo inteiro, né? Ou de qualquer maneira. Então, ok. Então, peraí, deixa eu sentir, deixa eu processar, né? Porque às vezes você, na ânsia ali, na tua emoção, você acaba falando coisas que machucam e palavras têm um poder muito importante, né? Então não dá pra gente tomar, assim, não ter consciência do que a gente está falando. E daí vem aquela questão da atenção plena, né? Então se eu não percebo esse processo, a coisa, né, acaba indo para qualquer lugar. E um outro ponto muito interessante também, durante o processo da CNV, quando eu converso muito com os alunos, eu falo assim, professor, eu só lembro depois. Né? Depois que aconteceu, depois que brigou, depois... Eu falei, mas Uhum. isso já é um... Mas eu falo para eles, mas isso é um processo do amadurecimento da Aprendizado. técnica. Sim, porque o importante é que você lembrou e que você percebeu o que fez errado. Né? Então, Uhum. enquanto você está lembrando desse processo, isso marcou você de alguma maneira. Então, vai chegar um momento que você vai encontrar a tua palavra ali de gatilho e vai falar, opa, eu vou ter que respirar. E isso não quer dizer que você não ganhou aquela briga ou, enfim, né, algumas situações nesse sentido. Quer dizer que simplesmente você está ali pensando e reestruturando todo o processo. Eu acho que isso que é legal, né, da CNV. Não se trata de ganhar briga, né, Lilian? CNV Sim, nasceu com isso, né, de ter que sim. ganhar, de ter que sempre e de competir e tal, e não se trata de quem é o ganhador e quem é o vencedor, mas eu acho que de estabelecer uma conexão genuína Uhum. e saudável, né, entre duas pessoas. É. Você falou da prática, eu vejo isso em tudo, né? Na psicologia positiva, às vezes, vou fazer uma prática de gratidão, eu né, não estou familiarizada, né? Vai fazendo, vai parecer falso, vai parecer mecânico. Depois, no próprio coaching, né, quando eu fiz minha formação, Uhum. os meus atendimentos eram tudo decoradinhos, assim. Depois vai soltando, né? Então, Ai. é a prática que leva à perfeição, né? Uhum. E não adianta, você tem, e eu falo, gente, papel e caneta é seu melhor amigo, Uhum. né? É o processo de você colocar, clarear as ideias, né? Porque outra coisa assim que eu recebo muita, né, das pessoas falando assim, é porque minha cabeça tá cheia de coisa. Eu falei, tá cheia de coisa, coloca no papel, né? Por mais bobo que pareça, porque você consegue se distanciar, né? E assim, olhe como se fosse uma terceira pessoa o processo. Né? O que você vai acontecer? E por que eu falo muito desse um passo atrás? Porque muitas vezes você vai perceber que de repente não faz o sentido que vocês estavam brigando, não faz sentido o que vocês estavam falando, né? E às vezes é muito dessa nossa questão do ego, de não, né, que a gente falou, de não querer perder uma briga, de não querer, porque eu tenho, cara, eu não tenho nada, né? Eu tenho que parar com isso, é a única coisa que eu tenho. Né? Então, eu acho que a CNV ela traz essa liberdade para nós. Né? Eu achei legal, Lilian, do gatilho, porque muitas vezes acontece de você não, você por mais que você esteja treinada, que você esteja equilibrada, que você saiba da linguagem, tem os momentos que tiram a gente do sério, né? Tira, E tira. esses dias eu até contei aqui numa live que eu fiz surpresa, eu tenho a força da justiça muito forte, né? Eu vou fugir um pouco da CNV, mas só Vamos para lá. trazer esse Tudo assunto junto. do. E a minha força da justiça, às vezes, me deixa indignada com algumas coisas, né? E aí eu estava num posto de gasolina e, e eu, né, toda a psicologia positiva, né? Te Tava num posto entendo. de gasolina e um cara tava xingando o homem do caixa, assim, sabe? Humilhando, dizendo que ele não prestava, quem é você? Você sabe quem sou eu? Sabe aquelas coisas? Mas falando Uhum. alto, e eu tava na fila, assim, aquilo veio subindo, veio subindo, veio subindo. Eu não pensei.
eu comecei a falar com o cara, quem você pensa que você é? Né? Olha a falta de respeito, respeite, não sei o quê, não sei o quê. O cara começou a gritar comigo. No fim, eu piorei a situação do posto, porque ele falou que ia entrar com processo contra o posto, porque daí ele ficou com mais raiva porque eu me meti, Aham. né? Eu podia ter ficado quietinha, né? Depois, a atitude mais sábia naquele momento é esperar o cara sair e falar com o cara que foi, né? Sim. Então, nesse momento, eu falei, meu Deus, o que que eu estou fazendo? Mas foi o quê? Foi a falta do gatilho, a falta do Uhum. respirar, né? Foi. E a gente tem isso a todo momento, né? Eu dei um Temos. exemplo aqui, mas em casa, né? Com a nossa família, principalmente com as relações que a gente, né? Que Mais são próximas, o né? grande desafio nosso na vida, né? Que são os mais Sim. próximos. E e é isso, é um segundo para a reação É. vir, né? Então você precisa mesmo desenvolver esses gatilhos, essas coisas aí, para que você se segure, mas não é se segurar de prender a emoção, né, Lilian? Não, de De jeito nenhum. procurar a De melhor maneira. compreender. E é exatamente isso. É que muitas vezes quando a gente fala em Ele fez a mesma compaixão, coisa que eu fiz esses dias. as pessoas sempre falam assim, ah, mas então quer dizer que eu vou ser boazinha? Não, e bem pelo contrário, né, Cíntia? Eu acho que a CNV, ela traz exatamente esse processo de você falar coisas mais difíceis, que são incômodas para nós. Né? E o que a gente sempre traz, ele sempre traz essa questão do pilar, que o outro, ele nunca é motivo da sua dor, e o outro, ele não tá ali, você não quer punir o outro. Esse que é o processo da CNV. E claro, gente, eu sempre falo isso, né? Aqui em casa, assim, mas não é você toda positiva, toda a comunicação não violenta, né? Mas não tem, chega uma hora assim, é que nem eu falo, a questão do desenvolvimento humano é um eterno aprendizado. Vão acontecer situações que você não está preparada ainda para lidar. Por isso que que quando eu falo ok, daí até falo, mas tá brava? Eu falei, não, não é brava, eu tô processando, eu falo, né? Porque eu demoro para processar mesmo. Mas é para entender o que eu tô sentindo, é para entender de que maneira falar, sem magoar ainda mais, porque quando você chega ali, vocês já estão ali magoados, né? Já aconteceu alguma situação. Então é simplesmente para respirar, trazer essa presença, né? Porque o que acontece muito é que nossa cabeça ela vai criando monstros, né? Histórias que de repente que não são talvez verdadeiras, são apenas frutos da sua imaginação. Então quando você respira, né, e alinha o teu pensamento com o teu corpo, na presença ali, você começa a perceber que, meu Deus, o que a gente fez, né? Será que eu estou dando atenção realmente, gastando minha energia para a pessoa que realmente deveria, né? Ou quem que é o centro da atenção ali? Então, eu Uhum. acho que a CNV, ela te traz essa situação, né? Sabe Deus o que a outra pessoa também aconteceu com ela para ela estar agindo dessa maneira, né? Então, dentro desse processo que a gente vai entender. É fácil? Não, nem um pouquinho, não é fácil. Mas ele é possível, a gente começar a compreender todo esse processo, é importante. E é legal, né? Porque aqui eu procuro ensinar as crianças para colocar para fora, falar o que eles estão sentindo, né? Para entender e tal. Hum. E eu, com essa de autenticidade, nananã, né, que eu tenho trabalhado isso muito em mim, no meu trabalho. Meu filho, esses dias, eu falei assim: eu vou chamar uma pessoa para cortar o cabelo aqui, o meu cabelo, porque tá demais, e vou enfrentar essa barreira de ter alguém na minha casa aqui que eu não queria, e daí você corta o teu, se você quiser. E ele tá com o cabelo enorme, né? Eu não vou cortar, porque por orgulho. Por orgulho dele. Porque eu falei que eu ia cortar daqui 3 meses. Eu falei para um monte de gente, e daí, por orgulho, eu não vou mudar de ideia. Daí eu falei, credo, filho. Daí depois eu pensei, não devia ter falado credo, né? Daí ele falou, mas você não diz sempre que a gente tem que ser autêntico, que a gente tem que falar sobre os nossos sentimentos, que a gente não pode esconder. Daí eu falei, não, ótimo, ótimo, né? Aham. Você não inventou uma desculpa por que não queria cortar o Uhum. cabelo, você falou que estava sendo orgulhoso, né? Tudo bem. Então é bacana quando a gente começa a treinar, porque o nosso exemplo, né, Lilian, não é só Sim. a gente ensinar, né? É pelo exemplo. Então, você fazendo isso, Sim. você falando ok na tua casa, você dando essa parada, você também está ensinando
né? Em casa, como O que as pessoas, processo. como Sim, que... e quando você falou do orgulho, né, Cíntia, as pessoas, eu não gosto de dizer que tem sentimentos ruins, né, e até Uhum, o próprio Marshall, ele fala assim, todo sentimento é sentimento, o problema é a uhum, nossa atitude com relação ao sentimento. Né? uhum, Então você vai falar, ah, o medo é ruim. Medo não é ruim, nós precisamos do medo para sobreviver. claro. Né? Você tem raiva, você precisa da raiva, porque aquilo mexeu com você de alguma maneira. Então a raiva ela é importante. O problema muitas vezes é a nossa atitude perante aquele sentimento. E muitas vezes se a gente for parar para pensar, o amor é lindo, mas quantas pessoas utilizam o sentimento do amor para fazer coisas que não são legais? Né? Então é sempre essa tua postura perante o sentimento que a gente tem que começar a rever. E você ter orgulho, ok, eu falei que eu ia fazer, ok, né? O problema muitas vezes é quando esse orgulho te bloqueia, e daí você mostrar a diferença que é a grande importância. E que bom que a gente tem orgulho, né? Uhum. E é muita coisa, às vezes, é não saber lidar com essas emoções que muitas vezes, às vezes a gente se bloqueia, né? E eu com essa, né, conhecimento maior do jovem que eu percebo isso. Então eles nunca querem ter medo de nada, eles nunca querem estar assustados a nada. Eu falei, gente, mas isso é bom, né? A gente precisa disso para poder. Agora é só entender e compreender como lidar com isso. Né? Então, se você não está conseguindo, vamos procurar ajuda, peça ajuda, mas o problema é você não querer ser vulnerável com relação a essa situação, porque nós somos e Uhum. está tudo bem, né? É, a gente se acha que a gente deve ser a forte, né? Principalmente nós que Uhum. trabalhamos com isso, né? E aí, quando eu gritei Nossa, lá aquele dia no posto, eu falei, saí me sentindo assim, super culpada. Depois pensei, sabe o quê, né? Também, também né? Sou posso. humana, né? Até tem uma É, postagem no Stories da Maria Positiva aí sobre exatamente sobre isso. né? Sou É isso, humana. né? A gente é humano e a gente precisa. E a segunda onda da psicologia positiva, né? Ele fala justamente disso. Ela integra, Uhum. né? Para quem não conhece, a psicologia positiva aí não é nada de pensamento positivo, vou ter só emoções positivas, vou rir o tempo todo, né? Ela integra Não. essas emoções, todas as emoções importam, inclusive o que você falou, emoções consideradas negativas, né? Negativas. Elas Uhum. são boas e as positivas têm momentos que não são tão boas assim, né? Tem um exemplo, Uhum. por exemplo, mulher, está comprovado que mulher que sofre violência doméstica, que apanha do marido, que perdoa, tem mais chance de sofrer de novo. Então, as positivas, né, também tem momentos que Sim. não fazem bem, né? Que não fazem bem, e é essa grande questão que eu falo, não existe, né? E muitas vezes a gente sente o alívio quando a gente começa a entender a questão da psicologia positiva, né? As pessoas falam assim, gente, é ciência, né? Assim, a gente fala, é ciência, existe, é comprovado, o pessoal estuda sobre isso. Então não adianta você ficar falando, que nem você falou, vou ficar aí falando coisa positiva. Não, a gente sabe da importância dessa metodologia, de você ter uma mente mais positiva. Mas você Uhum. entender que muitas vezes também o que é bem-estar, o que é felicidade, porque às vezes, mas isso não é felicidade para mim. Opa, não é assim. Existe uma situação que diz que é. Né? Então, essa Uhum. questão do relativismo não é tão simples assim dentro da psicologia positiva, ela tem fundamentos. Então, você dar nome correto para o que você está sentindo é extremamente importante. Eu gosto muito até da Maria Positiva do óculos, né? Qual óculos você está usando? E isso para mim é muito fundamental. Eu sempre falo isso. Qual óculos que você está pensando, né? Então você é aqui, você vai escolher, mas o fato em si não vai deixar de mudar, né? Sim, O fato exatamente. você, As coisas ruins não deixam de acontecer, né, Lilian? É a forma sim, como você olha para elas, que é isso que é a premissa básica ali da psicologia positiva, né? Que vem uhum, trazer esse uhum. equilíbrio, né? De você lidar com as situações adversas de uma forma mais equilibrada. Sentir, Sim, sofrer, processar, né? Mas depois se é, levantar. E vamos. Não sei se você trouxe mais uma, porque tudo que você falou aqui já é uma prática, né? Mas é, alguma outra prática para o pessoal fazer? eu acho assim, para quem nunca começou, acho que essa é a mais interessante, né, Cíntia? É Uhum, realmente você
parar, pegar os 4 passos na observação, sentimento, necessidade, pedido, e realmente, né, pegar uma situação simples. É que nem eu falo, gente, pega a situação que você, né, o que eu poderia ter domínio, que a minha atitude vai fazer a diferença. Porque às vezes também, o que acontece? Eu quero resolver problemas que não são meus, né, Cíntia? Eu quero resolver problemas de outras pessoas. Então, não adianta. Qual é um problema meu que eu preciso resolver? E daí eu vou trabalhar, né? Então, coloca ali. E faça que nem eu falo, didaticamente. Escreve lá, observação. O que eu observei? E vou colocar no papel, né? Puxa, né? Qual que é a questão do meu sentimento? Coloca, da minha necessidade. E daí, sentir uma grande questão aqui, a gente não precisa fazer isso só com coisa que é ruim. Né? Essa que é a grande questão. Então, quando eu falo para você escolher uma pessoa que você possa conversar sobre a CNV, muito provavelmente, de repente, você não tem nada de ruim com ela. Você está escolhendo ela porque você tem essa conexão. Então, por que não utilizar isso do lado positivo? Né? Porque até uma questão, muitas vezes, da CNV, ela até traz isso, é por que não celebrar? Né? Uma das nossas necessidades é celebrar. A psicologia positiva fala isso também, né? Como que eu vou celebrar a situação? Então, por que eu não posso celebrar o nosso relacionamento? Vamos supor que escolhi a Cíntia para conversar, que eu gosto muito. Por que eu não trazer as observações que aconteceram de lado positivo? Então, acho que isso é muito interessante também. Então, você pega e começa a observar quais foram as atitudes da outra pessoa que me fizeram feliz. Né? O que isso me trouxe de felicidade? Será que só foi felicidade? Quais são as outras emoções? Qual que foi a necessidade que me supriu? E daí eu faço o pedido. Talvez até se você começasse dessa maneira, fica até mais fácil do que você ir direto para algo ruim. Né? Então, vamos tentar buscar esse lado positivo, faço, e depois com outras situações a gente vai trabalhando esse lado mais negativo. Né? Acho que fica mais fácil de falar. Até pessoa, ou muitas vezes quando algumas práticas que você vê, o pessoal fala assim, começa a falar com pessoas que você não conhece, não é do teu círculo íntimo, que é mais fácil, né? E eu sempre falo assim, por que é mais fácil falar sobre sentimentos com pessoas que você não conhece, né? Que talvez você não tenha conexão nenhuma, do que deveria ser completamente ao contrário. Mas então, de repente, começa com essas pessoas. Mas assim, eu acho que você encontrar uma pessoa que você possa conversar e explicar para ela e treinar, eu acho que é um ponto fundamental dentro desse processo de prática. Legal. Quero saber, o pessoal aí, se pegaram um caderninho, anotaram todas essas dicas da linha. Por favor, papel e caneta. Eu vou dizer uma coisa, se não for pela questão ecológica, que eu não sei o que vai acontecer no futuro, o papel nunca vai sumir, gente. O papel é a melhor coisa do mundo. Tudo que você registra e você lembra, quando você coloca no papel, você processa aquilo que faz pensar, você organiza, né? O papel é para tudo, gente. Eu tenho papel na minha casa inteira. Eu também. Cíntia, até eu falo assim, às vezes até meus alunos falam. Eu não vou deixar de usar papel, até você dizer que vai ter que ser folha. Né? Mas a tática que eu uso para eles, eu falo assim, vamos fazer assim, vamos combinar que a gente vai plantar uma árvore cada um no final do ano? Isso. Né? Então eu planto a árvore, mas eu continuo usando o papel. Eu também, eu sou muito do papel. Todas as minhas ideias, elas vão... Porque eu acho que é bem essa questão, né? Falta linguagem. A gente não quanto mais vocabulário a gente tiver, melhor fica para a gente poder se expressar. Né? E a comunicação, gente, ela tá ligada 100% com as nossas emoções. Então não tem como você tentar se comunicar com alguém se você não prestar atenção na emoção. Né? O que está por trás disso. E muitas vezes é aquela coisa que não foi vista, não foi falada, não foi trabalhada. E acho que além da atenção plena, né, que a gente trouxe aqui, da importância, eu sempre digo, até ontem o Henrique disse também, da importância da intenção, né? De como que eu quero estar hoje com essa pessoa. Porque tem pessoas que você já tem conflitos assim comuns, ou pessoas difíceis de lidar, né? Principalmente no trabalho, aqui em casa, que se você não for com a intenção, você vai se incomodar. E se você não desenvolver uma forma de lidar com isso, isso vai acabar estourando no teu corpo de algum jeito, né? Porque você vai ficar guardando essa emoção. Então, de alguma forma, você vai ter que resolver.
E uma das coisas importantes é a intenção. Como é que eu quero, né, no exemplo do trabalho, como é que eu Uhum. quero chegar hoje no meu trabalho, né? Eu Sim. quero que tudo flua bem, eu quero praticar a atenção plena, eu quero respirar, eu quero não quero me incomodar com isso, eu quero poder me comunicar, não sei, né? A Uhum. intenção, sem a intenção, a gente entra no automático. E entrando no É. automático é fazer o que você sempre fez. Então não adianta, ai, vou me segurar para não brigar, né? Não é por esse caminho. Sim. Muitas vezes a Hum. gente tem que acabar fazendo isso, né? Dependendo da situação, mas quando você começa a fazer sempre isso, chega uma hora que você explode, né? Sim. Até também, olha só, como eu não sei porquê, mas a Ah, Maria Positiva fez um vídeo falando sobre isso ontem, e eu ontem eu acho vou que eu já assistir. entendi agora. Sim, e até uma coisa que você falou, que é, né, a CNV ela traz isso, que a intenção, as pessoas têm uma intenção, mas talvez você não saiba como ajudar. E a CNV, de repente, é um desses processos. Né? Então, Uhum. e você começa se ajudando. Né? Então, isso que é muito interessante. Puxa, eu preciso ajudar alguma pessoa, mas como que eu vou ajudar? Né? Então, qual que é a Uhum. minha intenção com relação a isso? Agora, será que eu tenho o mecanismo, eu tenho a metodologia para poder ajudar essa pessoa? E a gente, às vezes, vem muito dentro desse processo automático que eu falo pra gente. Porque a gente viu alguém fazendo, até então deu certo. Não, mas será que eu tenho realmente um mecanismo? Eu acho que a CNV é exatamente isso. Ela traz essa metodologia, né, por mais, enfim, que fica mais fácil didático falar que é metodologia, né, essa metodologia para poder você ter uma boa intenção, né? Conseguir não só ter a intenção, mas saber também usar um processo que seja mais eficaz. Uhum. Né? Muito bom. Bom, então faz um fechamento aí, acho que tá ótimo. As pessoas Ai, que aqui, bom! tem muita gente aqui que eu acho que veio através de você, que já te Ai, que elogiando, bom! coraçãozinho, que é uma prof muito querida, te um monte de mensagem aqui, super legal. Ai, que A bom! Um Vanusa chegou beijo no para final todos. aqui, legal. E aí vamos encerrar com algum Vamos. fechamento, o que você quiser falar. E a Lilian está com um projeto super legal, não sei se é hora de falar isso. Pode, vamos lá. Então conta aí do projeto. Então, a gente está desenvolvendo um curso. Você está falando do curso? Uhum. Né, sobre o processo de comunicação. Então, ele era para sair agora em setembro, né? Era agosto, setembro, mas assim, é no nosso ritmo, né, Cintia? Acho que tudo vai acontecer no momento certo. Exatamente falando um pouquinho, trazendo essa CNV para a prática, mas também trazendo esses outros conceitos que se complementam. Né? Então, ele Uhum. vai trazer um pouquinho dessa questão da psicologia positiva, um pouquinho dessa questão de como saber lidar com a ansiedade, da inteligência emocional, do Daniel Goleman, que é outra pessoa que sou apaixonada por ele, né? Então a gente vai trazendo, porque, como eu falei, não existe uma coisa que seja separada, né? Elas se complementam, e o primeiro passo é você entender da maneira que você precisa agir. Né? Eu acho que você se transformando, você entendendo todo o teu processo, ou depois é só uma questão de colocar em prática, né? Mas primeiro você precisa entender como Sim. funciona a comunicação, como que funciona a CNV, como funciona todo o processo de entendimento, né? Então, quando Mas você logo, logo terá lançar, você novidades. vem aqui, tá? Venho, com certeza. Tá bom? Vai ser Tá muito bom. legal. Então, Lilian, obrigada. Como sempre, foi uma Imagina. delícia te ouvir. Você precisa aparecer mais Adoro. em live, tá Não, bom, olha, Maria? pode deixar. Só me chamar que aqui você sabe que você mandou, né, Cíntia? Você manda, você fala, a gente só se ajeita nos horários aqui. Pode contar Não, mas eu sempre, tô sempre falando para comigo. você fazer as suas próprias lives, porque é uma Ai, tá. delícia te ouvir. Ó, vê, Ai, que pessoal, bom. concorda aí? Podem falar que concorda com o nosso telefone de mim. Porque Isso, foi muito fale bom, mesmo. você E a tem uma linguagem do amor clareza. é. Hã? Eu falo que a minha linguagem do amor é palavras, então podem falar bastante. Vamos falando aí. A Lília, você tem uma clareza, você tem Ai, uma que bom. doçura, sabe? Para falar. É uma delícia te ouvir.
Bem Ai, que emotivo. bom, Cíntia. Que bom. Olha, a gente é compartilhar, né? E foi até aquele vídeo que eu fiz quando você me desafiou, né? Que é exatamente isso. Às vezes a gente fica com um monte de vergonha, a gente fica com um monte de medo, mas é usar tuas forças, né? Eu acho assim, eu só tenho que agradecer, olha, vou até começar a chorar aqui, ó. Né? Porque, ó, tô mesmo, viu? Ó, Muito. porque, enfim, é compartilhar um pouquinho do que a gente sabe, né? Ai, meu Deus do céu. Que linda, ó. Não falamos de colocar a emoção para fora? Exatamente. Muito bom, muito bom. É. Obrigada. Obrigada. Eu queria dar um último recado aqui, terminando essa live com emoção ou sem emoção, Eu né? sei, não, sempre com emoção, né? Sempre com emoção. E dizer que amanhã a gente vai falar sobre, vai ter uma prática de propósito, esse vai ser comigo amanhã. Faz favor de encher minha live amanhã sozinha, porque quando eu tô sozinha as pessoas não me dão bola muito. Pode vir Não, aqui. pode deixar. Então, uma prática sobre propósito. Semana que vem, em Curitiba, além do 7 de setembro, é feriado dia 8 de Dia setembro também. Então, a 8. gente volta só na quarta-feira que vem. Amanhã é a última prática. Lilian, obrigada, obrigada, gente. Imagina, obrigada a você. Muito bom. Até amanhã. Tá. Beijo. Beijo.